Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, a professora Amorim, o Henrique e toda a família Fermentec pelo convite. Realmente é um grande privilégio e prazer estarmos aqui participando de tão importante evento. Muito obrigado. Aqui eu irei passar os dados operacionais, alguns dos dados operacionais da safra passada. E o que isso possa vir a impactar na safra 25-26. Desculpa, 26-27. Então, vamos lá. Que a matéria-prima vai entregar? Muito importante tudo isso que o Henrique falou aqui agora, Dados confiáveis, disciplina, tudo isso é extremamente importante, Isso vai resultar no arroz com feijão muito bem feito. E a agrícola é uma parte muito grande, muito extensiva, É uma fábrica a céu aberto, muito suscetível a fatores exógenos, principalmente o clima, que hoje está extremamente fora da régua normal, Então, muito importante isso tudo. Eu sou agrônomo, há mais de 40 anos no setor. Trabalhei durante, só para falar um pouquinho de mim, 27 anos na antiga usina Santa Elisa. Saí de lá em 2011, dos 27 anos que eu trabalhei lá, 14 anos eu fui gerente agrícola. Depois desse tempo, aí eu estou aqui, graças a Deus, eu estou aqui no BR. O BR é um instituto, Nós fazemos um rate, além do RenovaBio, importante dizer isso, nós somos certificadores do RenovaBio. Durante os últimos 4 ou 5 anos, nós somos o maior certificador do Brasil, o maior market share, ok? Em termos de certificação do RenovaBio, tanto de etanol de cana, etanol de milho e biodiesel. E também temos o rate que é o nosso carro-chefe, com o uso de indicadores agrícolas auditados e ranqueados na forma de rate. É uma ferramenta de gestão avançada, fornecendo informações muito valiosas sobre o desempenho das lavouras, identificando os padrões que ajudem a melhorar a produtividade e a eficiência operacional. Tá, ok? Aqui é uma régua de rate. Então, vejam bem, não é benchmark, é rating. Tá? Então, nós não comparamos números absolutos. Essa é uma grande diferença de usarmos rating e usarmos benchmark. Quando você, por exemplo, tem uma produtividade agrícola no ano passado de 84, na safra retrasada de 84 toneladas por hectare, você pode ter sido um rating B em produtividade agrícola, que o B é o rate médio. A safra passada com 74 é B. Então, você está comparando nível de rate. Então, é que nem eu costumo dizer aos nossos clientes, é igual um jogo de futebol. Quando chove no campo para os dois times. Então, as curvas de rating são anuais. Então, isso tudo é muito importante quando você faz um plano de ação junto à sua equipe. Você estabelece metas em rating, não em número absoluto. Então, isso é muito diferente e é muito bom trabalhar isso junto com as equipes. Primeiro que nós somos externos, não gera conflito interno de onde veio o dado. É um dado auditado e você faz planos de ação em cima de notas de rating, não em cima de número absoluto. Tá? Porque nós temos muitos fatores exógenos e por isso que as curvas variam ano a ano. Então, vai de A a D, e com viés. Exemplo do mercado financeiro, nós temos viés positivo, viés negativo, idem. Idem é mercado financeiro. Aqui, para vocês terem uma ideia, em termos de quartis, como foi em termos do quartil A, quartil B, quartil C, safra 24, safra 25. Em 25 houve isso é agrícola, tá? A indústria é o Kiko, eu sou agrícola. Nós tivemos 16,10, caiu para 15,15, aumentou um pouquinho no quartil do B, aumentou um pouquinho no quartil do C e diminuiu o D. Realmente foi um ano desafiador, está sendo todo ano desafiador para a agrícola, Não tem mais ano igual ao anterior, Muito difícil. Então, a importância de você ter números confiáveis na mão para realmente trabalhar, que nem o Henrique disse, dados extremamente confiáveis, é muito importante. Aqui, em termos de benchmark, dos nossos bancos de dados de clientes, de 156 usinas,
4,05% esteve no AAA, excelência, 5,9A, 5,20% e assim por diante. Sempre lembrando que o rate B é o rate médio, 12,8%. Tá ok? No caso da agrícola, nós recebemos 96 indicadores mensais das usinas. Tá? Auditamos em loco toda a veracidade e aderência desses números. É tudo auditado em loco, nas usinas, na lavoura, no campo, andando dentro das máquinas, andando dentro das colhedoras, isso eu faço. Tá? Mas o rating entram 17. Ela fala, por que receber 96 e entrar 17? É que todos esses outros também, dentro da nossa batelada de cálculo, ajudam a dar aderência aos 17 que entram no rating. Tá ok? E importante dizer que nós temos, no caso da agrícola, né, desculpa o pleonasmo, nós temos 2 Brasis, o Nordeste e o Centro-Sul, porque a característica agrícola do Nordeste é muito diferente do Centro-Sul no que diz respeito à cana. Então, nós temos o rate para o Centro-Sul e o rate para o Nordeste. Tá? Então, nossos clientes do Centro-Sul recebem o rate do Centro-Sul e um rate regionalizado para a sua situação, para a sua micro-região. Então, o cliente recebe, no caso da agrícola, um rate Centro-Sul ou um rate Nordeste e um rate regionalizado com as peculiaridades da sua micro-região. Tá ok? Vamos lá, eu vou falar somente de alguns indicadores para a gente poder fazer um fechamento depois do que se esperar da futura safra. Tá? Plantio, colheita, tratos qualitativos, quantitativos. Como eu disse, no rating entram 17 indicadores, cada indicador tem um peso específico. O peso é determinado pela sua importância econômica no retorno à empresa. Tá ok? Vamos falar de alguns. Né? Então, falando de plantio. Né? Consumo de muda, sempre dizer, no rating B, né? Nós tivemos um decréscimo de 2,05% no consumo de muda no plantio, aqui nesse caso é o mecanizado. Né? Nós temos clientes que prevalecem o plantio manual. Aqui eu estou falando do mecanizado. Um dado extremamente importante, visto que no plantio o insumo mais caro é a muda. Né? Então, ano a ano está havendo, vocês podem ver aqui, 23, 24, 25, decréscimos no consumo de muda, tudo isso eu vou a campo pedir o procedimento que está sendo usado. Todos os nossos clientes adotam os mesmos procedimentos dos inputs de números. Tá? Então, a muda é um insumo mais caro, esse aqui no caso do plantio mecanizado. Ok? Houve um decréscimo no último ano de 2,05% para 14,3% média. Nós temos com cliente que gastam 7,5%. Tá ok? Isso aqui eu estou falando do rate B médio. Porcentagem de falha. Né? Toda essa dificuldade de custo que nós estamos falando, dificuldade de financeira apertada esse ano, né? O preço do açúcar, preço do etanol, tudo muito apertado. Vocês imaginam a importância de nós termos um canavial longevo, que aí vai nos dar 6, 7, 8 cortes com produtividades compatíveis a esse estágio de corte. Então, nós temos que partir de um bom canavial. Então, aqui é o índice porcentagem de falha. Vocês veem que ainda continua muito alto. Né? Vem melhorando, mas ainda é muito alto. Nós temos clientes com 5,5% de falha. Nível de excelência, 4,5% de falha. Então, aqui é o nível B, é a média. 16,2%, ou seja, dentro de um espaçamento de plantio de 1,50, nós temos 6.667 metros lineares, né, em 1 hectare. Imagina que desse total de metros lineares, nós temos 16,12% que não tem cana. E aí isso foi adubado, estou pagando arrendamento e tudo mais, e não tem cana. Então é um nível altíssimo. Você imagina isso para traçar um plano de ação dentro das unidades para reduzir. Né? Então, isso aí é redução de custo, é ganho de produtividade, redução de custo. Às vezes a gente se apega muito à planilha de custo, né? Custo, o custo está aqui, e não produzir. Né? Isso tudo nós medimos. Rendimento médio das colhedoras. Isso aqui é um negócio importantíssimo, que depois até no fim eu faço questão de frisar. Esse aqui é o rendimento médio diário, tá? Efetivo. Tá? Não entram... Isso é o que entra, por exemplo, se o boletim da usina
fecha às 6 da manhã, das 6 às 5h59 do outro dia, é o que entra de cana médio naquele dia. Se entrou 1 tonelada da máquina, entra aí. É efetivo, não tem correção de aproveitamento de tempo agroindustrial. Aí, né, 23, 601,20, 628 subiu em 24, caiu novamente em 25. Isso aí está muito relacionado com a produtividade agrícola. Cai o TCH, acompanha, a máquina cai também. É lógico que tem que cair o menos possível. Você tem que ter um bom layout de talhonamento, bom treinamento, tudo mais, para cair o menos possível quando cai o TCH. E nós temos vários clientes, caiu 4,68% no rating B. Mas nós temos cliente produzindo 720, certo? No AAA, né? Esse número só não caiu mais aqui no nosso banco de dados, porque nós temos vários clientes que já estão com colhedora de 2 linhas. No Benri, nós não falamos em marcas comercial. Não falamos, se eu for falar auditar um trato cultural, qual herbicida, eu falo qual que é a molécula. Eu não falo o nome comercial, fabricante, nenhum. Então, estou falando em termos de tecnologia. E aqui tem nesse banco de dados input de máquina de 2 linhas. Se fosse tudo de uma, talvez o tombo aí teria sido maior. Tá ok? Está frisado ali, se não fosse o incremento da frota de colhedora de 2 linhas. Consumo de diesel. Isso aí é na veia. A usina tem que, cada 8 dias, estar pagando o diesel que recebeu da distribuidora. Isso é muito possível ser reduzido. Eu vou na lavoura auditar, eu opero a colhedora junto com o operador. Né? Então, é uma maneira de eu auditar, porque, teoricamente, o operador tem que estar sabendo todos os números da máquina. Consumo, rendimento, impureza mineral, impureza vegetal, abalo de soqueira, ranquio de soqueira, pisoteio. Né? Então, é uma auditoria. Né? E o diesel custa caro, cada vez mais. E impacta também na geração de CBIOS. Então, o prejuízo do consumo de diesel alto é em várias pontas. Né? E aqui é o B. Tá? Houve um incremento de 1,85% no consumo de litros por tonelada de diesel da colhedora. Aí não está o transbordo. Tá, ok? Isso é muito importante. Tá? Porcentagem de pisoteio. Falando em resiliência do canavial, longevidade e produtividade. Isso é pisoteio em cima da rua de cana. Vocês imaginam, colhedora de 1 linha pesa 18 toneladas e meia. Colhedora de 2 linhas pesa 37 toneladas. Cada esteira pesa 18 toneladas. Fora o transbordo. Quem mais pisa é o transbordo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Como nós vamos falar? Nós vamos sair dessa casa de produtividade de 70, 80 toneladas. Está estacionada. Na Santa Elisa, há 25 anos atrás, nós produzimos 110 toneladas por hectare. Hoje nós não saímos do que a gente está. Quando chove mais, todo mundo fica feliz, porque a chuva dá uma encobertada em tudo. Nas falhas operacionais, nas falhas de gestão, a chuva é a costa larga do negócio. Olha o pisoteio. Trabalhar com piloto, trabalhar na gestão, trabalhar em paralelismo de sucação, tudo isso sai dos planos de ações daqui. A importância disso. Está caindo muito. Aqui é B. Nós temos um cliente com 3% de pisoteio. Tá caindo, mas precisa cair muito mais. Dentro daquela conta, 6.667 metros lineares de 1 hectare, nós estamos pisando 15%. Imagina o que é isso. Adensou solo, o sistema radicular não desenvolve mais, não absorve nutriente, não absorve água, aí a seca é o problema de tudo. Abalo e arranquio de soqueira. Nós, quando colocamos algum indicador novo dentro do Benri, é quando nós temos certeza que no mercado está sendo apurado tudo da mesma maneira. Aí nós levamos para o conselho aprova, entra aqui. A balha arranquio de soqueira é outro indicador de extremo peso, foi o primeiro ano que entrou. Tá? Então, 13,07% é a média de abalo e arranquio de soqueira na colheita mecanizada. Se você tem um canavial com 90 mil plantas por hectare, 90 mil perfilhos, você está arrancando 16% disso. Como vai fazer? Aí não tem, a melhor herbicida é a sombra. Não tem sombra,
não tem mato, não tem cana. Está adubando tudo. Aproveitamento dos resíduos industriais. Isso aqui a Fermentec é o concurso, né? Mais nisso, né? Em vários fatores, a Fermentec é o concurso, aqui é mais, porque ela fala muito em trabalhar com GL alto. Quanto maior o GL, menos vinhaça eu gero. Eu gero vinhaça com alto teor de potássio, que viabiliza levar mais longe essa vinhaça. Então, isso aqui é o uso racional dos resíduos industriais. Compostagem, torta batida com cinza, enriquecida ou não, com cama de frango ou qualquer outra coisa, usada na lavoura. Vinhaça localizada, ou aspersão, tanto faz, de acordo com a necessidade e o time. Então, isso aqui é a utilização racional dos resíduos industriais na fertilização do canavial. Vem aumentando ano a ano. Tá? E a Fermentec tem uma grande importância aí no que ela divulga do GL das Dorna, né? Então, aqui, isso daqui impacta muito forte também na RenovaCalc, porque eu, utilizando os resíduos adequadamente, eu compro menos fertilizantes na forma nitrogenada, que impacta positivamente na RenovaCalc. Ok? Infestação de broca, isso não tem nem o que se dizer, né? Então, vem caindo, isso é o nível B, tá? Temos cliente aí com 0,5%, esse é o B, é a média, vem caindo, né? Isso, os manejos hoje de controle de broca estão cada vez mais adequados, né? Idade média do canavial, aqui em meses, tá? O canavial foi colhido com 1,05% de idade a menor. Tá? Isso quer dizer que nós pegamos todos os clientes nossos que foram melhor em TCH e ART e vemos qual foi a idade média e época de corte. Aí nós fazemos a curva da idade ideal de corte. Tá? Houve um decréscimo na idade média da colheita do canavial. Produtividade agroindustrial aqui é ART, não é ATR. Tá? Houve um decréscimo aí de 154,04 para 151,18. Isso aí é um impacto de custo na veia, né? Tudo isso é medido, tudo isso é auditado, números confiáveis, extremamente confiáveis. ART. Rendimento agrícola. Ninguém sobrevive com 74 toneladas por hectare. Vamos pegar aqui a região de Ribeirão Preto, onde a gente se fala em arrendamento, 68 toneladas por alqueiriano. Como que vai sobreviver produzindo 74? Né? Então, isso não é só chuva. A chuva pesa, mas tem todo esse acompanhamento de dados em tempo real que precisa ser seguido. E isso, imagina a ferramenta que o rating é dentro das empresas, quando você faz comparativo, e não em termos de número absoluto, em termos de rating. E as equipes trabalham em cima de planos de ação em nível de rating, nota de rating. Né? Então, essa é a realidade. Até quando vai ser só clima? Até quando vai ser só o esfenófilo, que está aí nadando de braçada nos canaviais? Né? Murcha. Tem um monte de coisa. Então, cada vez mais a gestão de risco é importante. Os comitês de risco, comitê de custo é importantíssimo, mas o de risco? Né? Tem comitê de risco. Vê na frente, né? Vê na frente com números confiáveis. O que esperar da próxima safra? Eu escrevi aí, incremento TCH. É esperado, sim. Canavial mais juvenil, houve um plantio muito grande no ano passado. Então, possivelmente, nós tenhamos uma redução da idade média em anos da longevidade. Né? Está chovendo bem, né? Mas precisamos de sol também, não só de chuva. Nós precisamos de sol, né? Está muito nublado. Tudo isso faz parte. São os fatores. Nós estamos lidando com um ser vivo, né? São os fatores exógenos. Nós precisamos ter chuvas boas em abril, né? Isso é fundamental, já é sabido a importância dessa chuva de março, final de março, abril. E, se possível, dentro dos históricos que nós sempre tivemos, uma chuva boa em agosto, para segurar a produtividade, não aumentar.
que ganhar vai ser muito pouco. Mas segurar a produtividade do terço final da safra, nós precisamos de uma chuva boa em agosto. Então, isso tudo impacta. Está se prevendo incremento de produtividade para a próxima safra de entre 3,4% e 3,5%, que vai se originar nas 630 milhões de toneladas. Né? Então, de 3,4% a 3,5% no momento. É lógico, ainda temos todos esses acompanhamentos climáticos a serem feitos. Né? Possibilidade de melhor RT, por um ciclo melhor do canavial. O RT se projeta um ganho, aí, um aumento de 1,7% a 1,8%, voltando ao patamar da safra 24, né? Mas isso tudo ainda depende do clima, daqui para frente. Tudo indica pelo El Niño, Laninha, El Niño, Laninha, cada hora é uma coisa, que esse ano não seja um ano muito suscetível à geada, né? Seja um ano de menor risco de geada, mas temos que esperar acontecer, né? Porque dentro dos N modelos climatológicos que a gente vê, cada um fala tem momento que fala uma coisa, né? Então temos que estar muito atento, o comitê de crise tem que estar aí forte, vigilante, atuante, com tudo na mão, para assessorar a operação da usina, operação agrícola. E eu fui aí, não adianta a canavial estar mais adequado no campo se não houver um excelente planejamento de safra. Que canavial que eu vou começar colhendo? Como estão as pré-análises? Como está o uso de maturador? Maturador é um investimento que eu recebo de volta em 40 dias. Né? Então, as pré-análises, porque não é toda a cana que responde a maturador, depende da maturação que ela já está para ter um incremento de ganho com o maturador. Tudo isso se acompanha com os nossos dados. Nossos clientes recebem de nós, mensalmente, um benchmark e um rate mensal. Não é só o relatório de rate na hora que acaba a safra. Recebem mensalmente um bench e um rate mensal para corrigir rota na própria safra. Não é depois que a Inês morreu. Certo? Isso é importante. Juntamente com o acompanhamento incansável dos índices operacionais da colheita mecanizada, que contribuirá com a qualidade dos índices qualitativos da matéria-prima que está sendo entregue às usinas. Como está a impureza vegetal? 90 kg de palha por tonelada? Ou 45, ou 50. Isso está relacionado à qualidade da operação da colheita mecanizada. Nós sabemos quanto custa uma máquina hoje. É 3,5 milhões, a mais barata. Então, o departamento de custo fala, se eu não colher tantas toneladas por dia, não paga a máquina. Tá. O que custa trazer 90 kg de palha na densidade de carga do caminhão que vai transportar palha e não cana? E isso na indústria, a hora que cai lá, o pessoal da Fermentec vai falar muito bem. Só tem palha. Não fica a extração dessa palha. Amido, do professor Amorim, fala sempre bastante disso. Né? Então, operação, velocidade da máquina, rotação do extrator primário, treinamento, conscientização, impureza mineral, abalo, arranquio. Eu estou trazendo de terra 2%, então eu estou fazendo açúcar, fazendo etanol e tijolo, telha, tanta terra que está vindo na cana. Né? Agora, tudo isso é magnífico, depende do ser humano. Ainda nós não temos automação de colhedora. E esses números extremamente confiáveis precisam chegar na base, trabalhado nos 3 turnos. O operador tem que saber o que ele atingiu, o que ele pode melhorar, ser instruído, ser treinado. O monitor tem que estar lá e falar, ontem essa máquina aqui perdeu tanto. Você pisou tanto, você abalou, você arrancou tanto, tipo soqueira. Você levou a impureza mineral assim, para agir na hora. É o que o Henrique falou, é na hora. Entendeu? E esses números extremamente confiáveis custam para ser gerado. A usina gasta para gerar isso daí. Então não adianta gerar e ficar na mão do gerente. Ficar lá no computador bonito para apresentar na reunião semanal. Esse número tem que estar lá na base, que é a base que faz. A colheita é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a importância da gestão.
E o BR está aí para isso, para ajudá-los nesses dados confiáveis. Lógico, nós não fazemos gestão das usinas, mas nós fornecemos dados confiáveis e fidedignos e auditamos, né? Porque é muito importante não só gerar, como isso gerar o resultado esperado. Uma colhedora, o pessoal de custo, o break-even tem que colher 630 toneladas por dia. Beleza! Mas meu canavial também precisa dar 7 cortes, 8 cortes, custando R$17.000 para plantar. E eu preciso dele ter resiliência. Então, tudo isso está integrado nos nossos números. Está integrado a qualidade, está integrado a quantitativo e tecnológico. Então, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, nós vamos estar por aí. A importância da gestão. As usinas estão tendo uma rotatividade de gente muito grande. Das usinas que a gente trabalha, são raras as que conseguiram preencher o quadro de funcionários, rotatividade enorme, dificuldade de criar vínculo do funcionário com a empresa, né? Então, tudo isso ajuda na gestão. A gestão cada vez é mais importante, e para fazer gestão, uma boa gestão, isso não tem OPEX, não tem CAPEX, já está lá. É um custo que já está lá, não tem CAPEX. É trabalhar o número, é usar o número. E boa safra a todos. Muito obrigado, Otávio.